Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou Sônia Presta e hoje estou substituindo o jornalista Mauro Friesman, que infelizmente teve uma morte na família, perdeu seu pai. E gostaria de pronunciar os meus pêsames ao Mauro e os meus sentimentos também. E vamos seguindo então o programa, Gente que Fala, que está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Até 1 da tarde, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala e participe também pelo WhatsApp, enviando as suas perguntas pelo 973350038. Vamos lá? Os nossos queridos convidados de hoje são cardiologista e médico do esporte, Dr. Nabil Goraieb, professor de pós-graduação em cardiologia e medicina do esporte do Dante Pazzanese e coordenador do curso Cardio Esporte Goraieb em Medicina Cursos, em Medicine Cursos. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aqui para a gente conversar. Vamos conversar bastante hoje, doutor. Eu espero que de coisas muito boas, né? Nós estamos precisando de ótimas informações, principalmente sobre a nossa saúde. Seja bem-vindo. A hipnoterapeuta, a palavra é difícil mesmo, né, doutora? Farmacêutica, bioquímica e palestrante, a doutora Débora Diniz. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite de estar participando hoje com vocês para falar sobre assuntos importantes na saúde de todo mundo. É minha colega, viu, doutora? Eu também sou farmacêutica. Olha, que bacana! Mas a parte da hipnoterapia, realmente não conheço nada. Vamos lá hoje aprender bastante, né? Com certeza. O psicólogo esportivo, Dr. Tadeu Wagner, preparador mental esportivo no futebol e mentor executivo. Seja muito bem-vindo, Dr. Tadeu. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. E um grande dia para muito aprendizado. Estou com um mestre aqui e quero aprender bastante hoje e trazer também aquilo que a gente tem de conhecimento e de experiência, principalmente na saúde mental. Isso aí, doutor. Vamos todos prestar muita atenção. O médico do esporte e palestrante, Dr. Fernando A. Solera, que é coordenador da Comissão de Controle de Doping da CBF e médico oficial da FIFA. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando. Dr. Fernando. Muito boa tarde, minha gente. É um prazer enorme poder estar com vocês. É uma mesa de peso, eu diria, não, Sônia? Que coisa bacana. Tenho também uma grande expectativa por participar desse programa. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, doutor. Vamos lá, vamos dar início às nossas pautas de hoje. Torcedores devem estar atentos à saúde durante a Copa do Mundo. Relatos de torcedores que passam mal e até morrem durante uma partida de futebol são muito comuns. Com a Copa do Mundo rolando e a estreia do Brasil marcada para amanhã, especialistas lembram uma série de recomendações, que são até comuns no dia a dia, mas que pedem cuidado extra durante os jogos. Entre elas estão a atenção com a ansiedade e o nervosismo, que podem levar a graves emergências, mas também cuidado com a alimentação, com a exposição excessiva ao sol ou ao frio, e também ao consumo de bebidas alcoólicas. Esse é um tema que eu gostaria que todos comentassem, né? Porque são todas as especialidades que nesse momento vão interferir, claro, nesse momento de Copa do Mundo. Eu gostaria de começar com a doutora, para a gente falar um pouquinho sobre esses relatos de torcedores que passam mal durante uma partida de futebol e nesse momento do planeta também, né, doutora? Isso. Hoje a ansiedade é o mal do século e a gente fica ansioso por qualquer motivo.
né? Vivendo sempre um pouco no futuro. E o torcedor, ele anseia pela felicidade de ver o time dele ganhando, né? E todo aquele desgaste com alimentação, com hidratação, isso pode levar a alguns problemas de saúde. E os doutores podem falar até melhor do que eu sobre isso, né? Agora, na Copa do Mundo, eles precisam se hidratar bem, porque eles estão num país muito quente, bem diferente do nosso, né? E não podem esquecer de ter alimentações leves antes de ir participar dos jogos no estádio. E quem está no Brasil, não fazer uso excessivo de bebidas alcoólicas, né? Porque na grande maioria das vezes, durante a comemoração, nos bares, junto com amigos, a gente acaba exagerando. E isso também pode levar a alguns desgastes físicos, além de maior desgaste emocional. Então, doutora, pegando esse gancho desse desgaste emocional, desse abuso com a alimentação e com o álcool, eu vou pedir para o doutor Nabil, que vai dar uma posição mais física em relação ao esporte, né, a parte cardiológica. Doutor, e como é que fica o efeito na saúde do coração das pessoas nesse momento, nessa expectativa, né? Juntando essa parte da emoção, do coração mesmo, e dos abusos, né, que as pessoas têm nesse momento de Copa do Mundo, doutor. Pois é, interessante, né, quando tivemos a Copa aqui no Brasil, em 2014, nós fizemos um levantamento em 8 hospitais, analisando quem chegava no pronto-socorro na véspera do jogo do Brasil, no dia do jogo do Brasil e no dia seguinte. Esse trabalho, inclusive, foi publicado na Europa, no Congresso Europeu de Cardiologia, e foi, assim, uma surpresa o que a gente achava. Todos os jogos do Brasil vão depender realmente da carga emocional que o público torcedor está passando. Por exemplo, em 2014, a seleção não empolgou muito. Ninguém estava assim com aquela animação, vamos lá. A coisa foi meio xoxa e o pior ainda, perdemos de 7-1 para a Alemanha. Mas essa mesmo. E nós fizemos o levantamento e incluímos o último dia da Copa do Mundo naquela ocasião. E nós fizemos quantos internaram em pronto-socorro e do que foi. Nas vésperas do jogo do Brasil e no dia do jogo do Brasil, tínhamos arritmias cardíacas, pressão alta principalmente, e dores no peito que não chegaram a significar infarto. Agora, a maior surpresa de todo o trabalho foi qual é o dia que foi pior o torcedor brasileiro, na sua opinião, por exemplo. Foi no dia que nós perdemos de 7-1 ou teve algum outro dia? O que você acha? Eu acho que foi do dia que a gente perdeu de 7-1. Não foi. Não foi? Você não imagina, foi no final do campeonato, Argentina versus Alemanha, a quantidade de internações de atendimento de brasileiros torcendo para a Alemanha contra a Argentina foi uma coisa assim explosiva. Nossa. Aumentou 40% o número de internações de pronto-socorro por conta da torcida de onde já se viu a Argentina ganhar a Taça do Mundo no Maracanã. Nossa, Maracanã. Mas essa rivalidade é uma coisa que mata mesmo, né? Então, e a gente trazendo isso para as Copas, para os jogos de futebol, uma coisa que chama atenção, quando é time de futebol, ele tem muito mais emoção do que a seleção. A seleção parece que ainda não está empolgando, ou porque os jogadores não jogam todos no Brasil, jogam fora, alguma coisa nesse tipo, mas que realmente aquele que tem alguma doença cardiovascular, aquele que tem algum problema crônico, tem que lembrar, primeiro, de tomar as medicações no dia direitinho, até antecipando, conversando com o seu médico para saber, olha, tenho pressão alta, vou tomar o remédio ao meio-dia? Não, você vai tomar mais cedo, para ter um efeito mais prolongado dessa tua emoção no jogo de amanhã, por exemplo, ou nos outros jogos. A hidratação que vocês comentaram tem que ser feita. E, em terceiro lugar, se for o caso, ou falar com o psicólogo, ou falar com o seu médico, tomar algum tranquilizante, pode ser esses não controlados à base de fitoterápicos, para deixar calmo.
E aí eu até conto de um caso de um jornalista, o Pedro Ronco, da Bandeirantes. Quando tem jogos do Corinthians finais, ele não vai assistir o jogo. Ele entra num cinema, desliga tudo, para não vir nem o rojão, para não ter dúvida de quem está ganhando ou perdendo. E está ganhando, Então, porque ele já sabe que ele vai passar mal. então tem que desligar o chip, vai para um lugar quietinho, fica só. E uma recomendação final: não assista o jogo sozinho. Tem que ter parceiros que te acudam caso você tenha algum mal-estar. Ai, doutor, o senhor tem toda a razão. Eu vou aproveitar o seu gancho e perguntar para o doutor Tadeu, que é psicólogo esportivo, e qual alguma outra dica que ele possa dar nesse momento, né? Todo da Copa e que envolve todas essas emoções tão fortes. Sim, o momento que nós vivemos realmente, ele é diferente, como o doutor Nabil disse. 2014 foi muito diferente, vivíamos um outro momento. E hoje, na minha impressão, é bem minha impressão particular, e eu vivo um pouco mais o mundo do futebol em si. Os torcedores já estão um pouco mais animados, porque a pandemia nos afastou de muitas situações que eram comuns, e isso mudou. Então, essa Copa está me parecendo, sabe, a minha primeira Copa, em alguns sentidos. Eu vejo as pessoas comentando, falando, estão animadas com o jogo e buscando amanhã. Então, parece que a interação, em termos de torcedor, com o jogo de amanhã ou com a seleção brasileira aumentou. E, claro, todos esses riscos que foram levantados aí, realmente tem que ter um cuidado ainda maior. E eu sei que nós não temos aquilo que o doutor estava dizendo exatamente com a questão do ronco. Isso é autoconhecimento. Você se conhece. E a maioria das pessoas não tem essa habilidade. Então, o cuidado realmente precisa existir e, quando não existir, ter este acompanhamento. E, na minha versão, dentro da filosofia terapêutica, eu acredito que seria muito importante as pessoas terem ao seu lado pessoas que estariam dividindo aquele momento com elas, sabe? E deixando que as coisas ganhem um corpo ainda maior, porque a medicação, ela não faz sentido, ela não vai entrar no meio, as pessoas estão muito mais entusiasmadas com o momento em si, então é muito importante e imprescindível que tenham pessoas com os mesmos objetivos, com os mesmos anseios, partilhando, sabe? Dividindo tanto a euforia de um gol a favor ou contra. Isso ajuda muito, isso desacelera aquilo que se acelerou muito rápido pela questão de estar com as pessoas dentro de um compartilhamento. Eu acho que é uma coisa simples, mas que é bastante casual. E aí diminui essa tensão. Diminui e compartilha, né? Às vezes, essa ânsia exacerbada em todos os sentidos. Entendi. E doutor Fernando, que é palestrante também, nesse momento, doutor, existe alguma técnica, até pessoal, que o senhor recomendaria para os ouvintes, falar assim nas suas palestras? Vou fazer uma palestra sobre uma véspera de Copa do Mundo hoje, uma recomendação de um médico do esporte. O que o senhor falaria para os seus ouvintes? Então, Sônia, é difícil, né? A gente tem que entender que nós estamos falando do início da Copa do Mundo. A expectativa da estreia do Brasil amanhã. Agora, vocês já pensaram, senhoras e senhores, se a gente for conseguindo ganhar as partidas, se a gente for conseguindo galgar alguns cargos aí, a gente chegar lá perto do final, numa semifinal dessa Copa do Mundo, aí com certeza o Tadeu, a Sônia, a Débora e até mesmo o Nabil na questão da urgência ali vão ter muito trabalho. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês, que todo mundo nas palestras, eu dei palestra essa semana que vem tenho também, todo mundo me pergunta como praticar futebol num país tão quente. Em primeiro lugar, todos vocês podem ficar bastante tranquilos. Nós, da FIFA, da CBF, da Conmebol, nós verificamos a temperatura antes, durante e depois de todas as partidas com um termômetro super especial, chama-se WBGT. Esse termômetro, se vocês prestarem atenção nos jogos, no canto do campo ali, tem sempre um médico verificando esses valores. E a gente tem valores ali que a gente considera como limite.
Se a gente chegar em 30 graus, que não são 30 graus Celsius, hein, pelo amor de Deus, se a gente chegar em 30 graus WBGT, ou seja, o aparelhinho mostrar 30 graus, a gente interrompe a partida. O quarto árbitro é notificado, a partida é interrompida e os atletas recebem água e técnicas de resfriamento corporal. Não é só simplesmente oferecer água, é resfriamento corporal. Tenho certeza que lá no Catar nenhuma das partidas vai chegar nem perto dos 30, porque existe ar-condicionado no ambiente como um todo, e existe um sistema de resfriamento do gramado, que é sobre a grama, que resfria toda a região. Então, vai ser bem tranquilo, não teremos problema com temperatura. Agora, Nem quem está como, né? fora... Quem está fora também vai se beneficiar, né, de todo esse sistema de refrigeração, com certeza, né? Obviamente. Sim, mas quando sair do estádio, né, Aí vai ter que Sônia, estar bem aí vai ter hidratado, né, bastante doutor? Bem dificuldade. hidratado e tentar controlar a emoção, né, gente? Porque não tem outro jeito, né? Nesse momento, nós estamos passando por um momento de estresse, que é o estresse verdadeiro, né? Não é aquele momento de estresse que a gente não tem explicação como uma crise de pânico. É uma crise que realmente existe um motivo pela qual existe essa ansiedade e o coração está batendo mais forte. E eu espero que todos nós consigamos passar por esse momento pela alegria, né, gente, de participar ganhando ou perdendo, porque o importante nesse momento é essa alegria de podermos todos estarmos juntos numa competição mundial e seguir em frente, né, tentar colocar alegria na frente da preocupação. Vamos seguindo, gente. Doping no esporte. Nosso outro tema aqui do dia. Em época de Copa do Mundo, o assunto do doping sempre volta à tona. Os atletas se submetem a qualquer coisa com a promessa de melhora de desempenho, mesmo que muitas vezes isso ponha em risco a sua própria saúde, nós sabemos disso. Alguns usam suplementos nutricionais, outros agentes fisiológicos ou ainda certos hormônios e drogas. A história é longa e os testes só passaram a ser feitos em competições em 1968. Mas afinal, o que é considerado doping? Como são feitos os testes? E o que pode acontecer com quem é flagrado hoje em dia num exame de doping? Eu vou começar com o Dr. Fernando, que pode dar a sua opinião em relação ao doping, doutor. Então, você falou uma coisa bastante interessante, né, Sônia? Em 1968, a Olimpíada do México foi o primeiro controle antidoping que aconteceu em alguma competição oficial. E o primeiro atleta flagrado foi o Hans Giner, né, um atleta do pentatlo moderno. Adivinha com que a substância que ele foi flagrado? Cerveja, álcool. Foi o primeiro caso de doping que a gente tem notícia no esporte como um todo. Bom, Dr. Nabil Goraieb e eu trabalhamos muito contra o uso de anabolizante no esporte, evidentemente, porque isso é uma fraude tremenda, né? É a substância número 1, S1 anabolizantes, né? Mas também a gente é contra o uso de anabolizante na questão estética. Para mim, talvez o doutor Nabil complete, para mim, o uso de PET da beleza é um crime, deveria ser proibido, o médico que faz isso, a terapeuta, a fisioterapia, a pessoa que faz esse PET da beleza deveria ser preso, não teria outra pena para uma pessoa que arrisca tanto a vida daquelas pessoas. Mas a gente sabe que os suplementos têm uma carga muito grande de contaminação. Se a gente bater aí na internet, você vai ver suplemento / contaminação, você vai ver um monte, Sônia, um monte de artigos publicados, e a gente, nas palestras, e hoje, o pulo do gato no antidoping são as palestras, né? Hoje a gente bate muito nessa tecla. Não use suplemento comprado em internet, não use suplemento comprado de uma empresa que você não conhece. Porque ali, sim, tem uma grande quantidade de coisa contaminando e o atleta vai ser flagrado no exame antidoping. Mas, doutor, não interrompendo, já interrompendo, no caso de uma Copa do Mundo, né, no caso de um doping, obviamente que todos esses atletas, eles estão sendo muito bem orientados, né, na parte nutricional e médica. E testados, inclusive, né? Todas as seleções, nós fizemos testes de sangue e urina em todas as seleções. Quem chegou no Catar fez
teste de sangue e urina na entrada. E durante a competição e durante os jogos também são feitos controles. Então, não há como ter um atleta que não tenha sido submetido a um controle. Então, eu acredito que nós não tenhamos nenhum caso nesta Copa do Mundo. Então, só se acontecer isso, vai ser um caso muito pontual e muito particular mesmo, né? Uma coisa Sim, que vai exatamente. fugir. Eu queria Pode falar, doutor. complementar o que o Bernabé. Solera estava falando sobre uma moda que surgiu aí, principalmente para as mulheres, utilizar aqueles suplementos, eles implantam embaixo da pele. Implante da beleza, que ele estava comentando. Então, esse implante da beleza, nós pegamos agora casos de cardiopatia dilatada, que a gente chama, insuficiência cardíaca, por conta desse implante novo que tem. E a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo está contraindicando e pedindo para não se utilizar desses implantes hormonais, principalmente Fala o que, pelas que tem mulheres. dentro desse implante, o que, que tem Isso que eu ia dentro desse perguntar. implante? Gestrinona. A gestrinona é um esteroide anabolizante também, que acaba levando, e nós pegamos agora essa semana no nosso grupo de cardiologia do esporte, que nós temos um grupo que discute casos, apareceram 2 casos com coração dilatado de jovens que estavam usando esse implante. E provavelmente a causa desse problema cardiológico foi esse implante. Então, é mais uma situação para ficar muito assustado, preocupado. O que o Solera fala e faz é mostrar o perigo do uso desses suplementos hormonais que são absolutamente proibidos do ponto de vista médico e do ponto de vista ético. Mas Claro, as para mulheres... esse caso do esporte, né, doutor? Porque a gente tem no que esporte, para ganhar força e estética, então eles utilizam isso. E as academias é o grande foco hoje. Então é um perigo que as mulheres e os jovens estão, vamos dizer assim, utilizando como se fosse água com açúcar. Exatamente, porque esses são suplementos que devem ser utilizados especificamente para mulheres até na fase de climatério, menopausa, com deficiência hormonal, né? As pessoas estão utilizando para outras... com muito critério, mas tem que ter muito claro. cuidado. Hoje em dia, você utiliza a reposição hormonal da mulher no climatério por períodos, não é para a dia eterna, não é para a vida toda. E também não é para ser utilizado num jovem, né? Num jovem que está usando isso com outro sentido. E tem mulheres que são absolutamente contraindicadas para elas por conta do risco do câncer de mama. Então, o que foi levantado aqui nessa nossa mesa é muito alerta, porque é o que está mais atingindo a juventude e o pessoal sadio de academias. E a gente vê um atleta com todo o controle, como ele é profissional, ele vai evitar entrar em doping, porque ele vai perder a carreira dele, então eles se cuidam. Mas a meninada que tem academia e que tem por aí, é assustador o que está se usando de esteroides anabolizantes e esses implantes hormonais femininos. E agora eu vou perguntar para a doutora Débora se ela está acompanhando essa parte dos dopings também, ou se já sabe de algum caso que aconteceu, até fora dessa Copa, em algum outro momento. Na minha trajetória profissional, já lidei com isso, né? Hoje, como eu atuo mais com treinamento da mente, com a hipnoterapia, eu me afastei um pouco dessa parte de doping, mas o que eu tenho percebido muito é que está sendo usado também a ozonoterapia. E eu gostaria que eles falassem sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que, assim, aumentou o uso de uma forma tão gritante e que não tem ainda nenhuma confirmação científica de benefícios. Ao contrário, é problema. A gente sabe que em Olimpíadas, como o Dr. Fernando falou, há muito tempo atrás, a União Soviética usava isso, né, com os atletas deles. Eles retiravam o sangue, eles suplementavam o sangue e eles administravam o sangue no atleta antes das provas, para que aumentasse o rendimento deles, né? Mas aí começaram a usar o ozônio
dentro dessa solução com o próprio sangue e com os suplementos vitamínicos, que eu acredito que também sejam usados outro tipo de suplemento, como anabolizantes, né? E eu acho que está ganhando um corpo muito grande sem ter nenhum conteúdo científico comprovado. E eu acho arriscado isso. Mas a Bom, ozonoterapia também dá doping, né, doutor Fernando? então, na verdade, se ela for usada por um catéter numa veia ou numa artéria, é proibido, né? Hoje existe um método proibido que é você usar qualquer tipo de catéter endovenoso. Isso é proibido. Agora, o Nabil falou tudo. Ozonioterapia é nada, né? É água, água com açúcar. Não serve para nada, só pelo contrário, só serve para provocar malefício às pessoas. Mas tem uma série de grupos que defendem o uso da ozonioterapia. Agora está em veterinária, porque como Ah, ninguém está os cuidando, agora está para veterinária, que é uma insumos, outra né? picaretagem. E eles Eu usam uso- muito hoje com aplicação retal, né? Então, É Retal. uma coisa, essas coisas que são fora do padrão, a gente infelizmente tem que bater pesado, porque isso é crime, Doutor não pode Tadeu também usar. já acompanhou algum caso de doping, doutor? O seu microfone está fechado, doutor. Oi? Agora sim. Sim, agora, perdão. Eu estava atuando no tênis e eu fiquei na Europa até 2019. Não retornei em 20 por causa da pandemia. E no tênis realmente existe uma exigência muito alta. Então, a gente observava, principalmente um atleta do tênis, ele tem muitas necessidades. E como a minha área ela é extremamente mental, a gente fortalece muito os atletas a se comportarem de maneira que isso não seja necessário. Mas sempre existiu e a gente vem lutando e combatendo contra isso. A minha ideia sempre foi contrária. Eu não gosto de absolutamente nada. Eu gosto que o atleta se coloque dentro de uma condição que esteja diretamente ligada às suas possibilidades. E dentro daquilo a gente vai produzir o melhor dele. Mas existem realmente casos. Nós vimos recentemente com alguns atletas, inclusive brasileiros, ligados ao tênis, que por substâncias simples, que eles acreditaram ser simples, mas o tênis é muito rigoroso. A nossa melhor atleta que nós tínhamos no ranking mundial, ela ficou 2 anos afastada. E uma ação simples que até ela, a princípio, diz ela, né, que desconhecia. Então, eu Tadeu, foi uma acredito que... Oi? contaminação. Foi uma Foi Foi contaminação? contaminação. isso, uma contaminação, exatamente. E ela ficou 2 anos fora. Então, realmente tem que ser rigoroso. Porque ela, é isso que é interessante, né? Porque ela é uma pessoa de um biotipo agressivo, ela é forte. Então, as pessoas ficam como vitrine. E foi o caso dela. Muito mais por vitrine. E eu acredito também por não deixar passar qualquer tipo de situação. Eles são muito rigorosos. E eu acompanho os atletas e todos eles, dentro da minha visão, e quando estavam comigo, eles realmente eram muito rigorosos na questão de não usar nenhum tipo de anabolizante, ou seja lá, qualquer tipo que poderia comprometer o atleta na sua carreira. Mas isso é Vamos muito torcer, né, comum e doutor, precisa ser combatido. para que esse ano os atletas estejam mais, mais conscientes, né? Melhor orientados e que nós Claro, tenhamos claro. uma Copa Você tranquila Não, em sabe, relação à doping. uma coisa importante, o Solera ele passa muito por isso, é que às vezes não profissionais da saúde, por exemplo, a Daiane dos Santos, aquela nossa campeã de ginástica olímpica, ela foi pega no doping porque ela utilizou uma substância chamada furosemide, que é um diurético, para emagrecer. E quem deu para ela foi a nutricionista, que recomendou. Então tem que tomar muito cuidado. Todo atleta, e o Solera ele vive isso todos os dias, ele tem informações. Então dizer que não sabia é sempre uma desculpa mais ou menos complicada, mas que na verdade. verdade eles recebem uma cartilha, eles ficam sabendo que não pode, e até a água que eles vão beber tem que saber a origem da água, de que jeito chegou lá, porque não está contaminada com alguma substância que vai dar doping. É uma coisa extremamente perigosa. Imagina numa Copa do Mundo
Por que que as seleções levam cozinheiro, comida, exatamente para evitar problemas. E E é eu um momento lembro da... muito Fala. importante. É um momento muito importante. Todos esses atletas são estrelas, né? O Brasil nessa expectativa, o mundo, né? Todos dos seus países estão esperando que essas pessoas tragam o melhor possível. E obviamente que eles têm que ser cuidados Olha, como, né, diamantes, né? Tudo ali deve há ser uns, muito há meticuloso. uns 20 anos atrás, a seleção brasileira foi jogar na época da União Soviética, e você sabe que colocaram na água uma substância que provocava diarreia. Nossa, Então foi um negócio assim extremamente desagradável. De 2, 3 jogadores tiveram que se afastar da seleção. Então você imagina, uma a, a, sabotagem, né? Uma sabotagem foi feito, esportiva. você falou a palavra, é uma sabotagem. Então, e pode acontecer mesmo, por que não vai se sabotar? Então, Claro, é um realmente, crime, né? É tem, um crime isso, claro. tem que fechar as seleções de um jeito que elas têm que ficar realmente numa bolha, totalmente isolado do resto do mundo. Não tem jeito, Sim, que aqui a verdade. coisa é brava, né, Solera? A gente Ô, vai ter que Nabil, torcer. Mas mais do que torcer para ganhar, vai ter que torcer para dar tudo certo, né? Na É, alimentação, no doping, para que eles consigam realizar um bom jogo, né? Na realidade, todos nós aqui torcendo para que o jogo aconteça, né? Aconteça da melhor maneira possível, né? Vamos seguindo com as nossas pautas, então, gente. Falar um pouquinho agora de exercício físico, independente da Copa, né? Andar ou correr? Qual a melhor opção? Todos sabem que a obesidade e o sedentarismo levam a doenças crônicas como a diabetes, como hipertensão, níveis elevados de gordura, como colesterol e triglicérides. Mas uma das questões mais comuns em relação a exercícios é sobre correr ou caminhar. Qual a melhor opção? Segundo especialistas, ambos são muito bons, mas apesar de parecidos, não é só o ritmo que muda. As duas atividades têm características diferentes e apresentam riscos e benefícios também diferentes. Bem, eu vou começar com o Dr. Nabil, porque nós estamos falando sobre riscos e benefícios, e obviamente da caminhada e do esporte ou do correr. Isso também me interessa muito pessoalmente, doutor, porque eu sou uma pessoa que pratica o exercício físico a vida toda, né? Já fui do spinning para aeróbica, aquela coisa toda na vida, né? Nesse momento da minha vida, estou caminhando e fazendo um pouco de musculação. Sempre gostei de correr, mas eu nunca consegui me dedicar à corrida. Eu penso que eu não tenho a habilidade para correr. Gostaria da sua opinião em relação à pauta e se existem realmente pessoas que têm maior habilidade mesmo, maior, não sei se é um dom físico, respiratório para a corrida mesmo. Existe essa diferença? Existe, né? O que existe é o seguinte: primeiro, hoje a cardiologia, em geral, a preventiva no mundo inteiro, recomenda tempo de exercício, 150 minutos a 200 minutos por semana de exercício chamado moderado. Não precisa ser exagerado, intensificado. Agora, se falar para um garoto de 20 anos para andar, ele não vai andar, ele Não vai vai querer, correr. não. Então, agora, se falar para uma vozinha de 85 anos para ela correr, ela não vai correr, ela vai andar. Então, nós temos que programar de acordo com a pessoa, com a habilidade que ela tem e com o sabor que ela gosta de fazer as coisas. A atividade física ela tem que ser agradável e que te traga bem-estar. Não adianta você fazer uma coisa que você não está... Vou fazer crossfit, mas detesto crossfit. Eu tive uma criança que gostava de fazer ginástica olímpica, artística, mas ela tinha medo de altura. E a técnica mandava ela fazer barra e ela não queria fazer barra, ela quer fazer solo. Então, cada um na sua. Não é porque o Solera tem um filho que gosta de jogar futebol, porque ele que gosta. Não, o menino tem que escolher o que gosta. Cada um tem que seguir. Às vezes é a parceria que tem com os coleguinhas, que todo mundo gosta de fazer um esporte, e não forçar. Agora, correr ou andar vai depender da pessoa, do que ela tem de problemas e das facilidades que ela tem para fazer. Qualquer atividade física deve ser feita, mas por tempo certo. Se você for andar um trotezinho rápido, 150 a 180 minutos por semana.
seria 3 vezes de 1 hora. Se você é uma pessoa idosa, pode andar todos os dias 30 minutos durante uma semana. Nós temos resultados, os trabalhos mostram isso, de mudança na qualidade de vida e na presença e na instalação de doenças. Diminui naquele indivíduo que faz atividade física, mesmo leve, como o andar de um idoso. Entendi. Então, para benefício da pessoa, independente do benefício, seja ele para diminuir o risco de diabetes, melhorar a condição cardiorrespiratória, pode ser um ritmo moderado, 150 minutos por semana, independente do exercício. Não precisa ser extenuante. Não. E é importante sempre agregar nas pessoas acima de 50, 60 anos de idade equilíbrio e fortalecimento muscular, que seria um tipo de um pilates. Então, essas 3 situações, o aeróbico, que é a caminhada, fazer treinamento de equilíbrio, porque o que atrapalha a pessoa com mais idade são as quedas, e fortalecimento muscular, principalmente das coxas e dos braços, porque as coxas que sustentam a caminhada de uma pessoa. Não é o pé, é a coxa. Então tem que fazer, a musculação tem que fazer junto. Tem que fazer, não é puxar ferro, né? Fazer fortalecimento muscular. Tá. E doutora Débora, você faz uso da hipnoterapia para pessoa que quer se dedicar a um exercício físico e não consegue de jeito nenhum uma atividade, para a pessoa se condicionar? Existe essa programação mental, doutora? Existe, isso é uma mudança de hábito. O cérebro, ele gasta 25% da energia de todo o corpo. Então, a nossa mente cria hábitos para poupar a energia do nosso organismo. Então, os hábitos vêm através de repetição, então diariamente, né? Ou através de uma forte emoção, ou você pode mudar através do subconsciente, acessando por um processo de hipnose, de transe hipnótico. Né? Então, a gente muda hábitos nocivos, né, que são os vícios, e a gente muda para hábitos saudáveis, como praticar exercícios, para ter consistência e sequência nisso, né? Se a gente usar a força de vontade é como se ela fosse uma bateria de celular. A gente começa, por isso que muita gente, quando começa a fazer atividade física, vai, compra um monte de roupa bonita, se matricula numa academia bacana, vai o primeiro dia, tudo de bom, vai um segundo, já fica meio cansado. O terceiro, aí o quarto, aí no quinto dia já deixa meio de lado, porque você consumiu a força de vontade. Então, isso não te leva a formatar o hábito, ele precisa ter mais tempo e mais constância, né? Como fazer isso, doutora? Porque é muita. Eu vou te falar, porque eu sei que muita gente está ouvindo a gente, né? Até na rádio, está acompanhando a gente agora. Fala, tá bom, né, doutora? O hábito, mas eu não consigo. Eu trabalho o dia todo, eu acordo muito cedo, eu estou exausta no final do dia, eu estou exausto, né? Enfim. Existe alguma dica que você possa dar prática, assim, falar assim, olha, vamos fazer uma respiração, assim, assim, fora o hábito que a gente tem que ter, e obviamente que tem que partir de cada um, eu entendo isso, mas alguma técnica que a pessoa que está ouvindo a gente ou está vendo a gente poderia se utilizar nesse momento? Sim, com certeza. Um condicionamento assim que você acorda. Eu tenho hoje umas programações eu leio por 15 minutos antes de levantar e depois eu faço meia hora de exercício. Então, uma caminhada. Aí você fala, não tenho tempo, acorda meia hora antes. Isso faz bem, isso você está programando a sua saúde, você está aumentando a sua longevidade. Então, a gente precisa ter compromisso com nós mesmos. Certo? Então, se eu me programo, eu falo, a minha rotina é muito agitada, eu não gosto de fazer exercício à noite, eu gosto de fazer de manhã, então programa, acorda 15 minutos antes, 20 minutos antes. O que você fizer de atividade é lucro para a sua saúde. Então, tem que acompanhar a doutora Débora ali pelas redes sociais, né, doutora? E aí vamos descobrindo aos poucos, né, essas afirmações para que a gente consiga realizar exercício físico. E, doutor Fernando, o doutor consegue caminhar ou correr? Então, Sônia, eu faço de tudo um pouco. Eu pedalo, eu caminho, eu jogo tênis, eu corro. Mas, Sônia, você falou uma coisa interessante. Você falou que você tem uma certa dificuldade ao correr. Você até fez uma
uma pergunta, uma indagação, não foi bem uma pergunta. Será que depende de saber correr? E isso, o esporte corrida é igual a qualquer outro esporte, né? Ele é um pouco mais barato e mais fácil, digamos assim, mas do que jogar tênis, por exemplo. Se eu resolver Sim. começar a jogar tênis agora, as pessoas têm uma grande dificuldade, tem aulas, equipamento e tal. Mas o correr depende também da pessoa. Quando você senta ali no Ibirapuera, você fica vendo as pessoas passarem assim, correndo, você vê que tem gente que corre bonito, digamos assim, tecnicamente perfeito, e tem gente que corre meio esquisito. Essas que correm meio esquisito, a gente imagina que estão começando a correr, né? Então, eu digo para todo mundo que quer correr, um pouquinho de insistência, o que a Débora falou, espetacular, se programe, forme um compromisso com você, né? Eu tenho esse compromisso de fazer isso, que as coisas vão virar hábito. Eu acho que é isso. Eu acho que o hábito obviamente, que dizem que a gente, se insistimos depois de 21 dias, o hábito se torna. É verdade isso? É verdade isso, doutor Tadeu? Depois de 21 dias, o hábito se torna um modo de vida? Ou isso é um mito? É o princípio de mudança, é você criar hábitos. Mas pegando esse gancho, você vê, eu estou no meu escritório em casa e o que ela disse, a doutora Débora falou a respeito da bateria, né, do entusiasmo, da vontade. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito de acordar cedo. Então, para mim, 5 horas já é tarde da manhã. Nossa, que inveja! Mas eu também durmo cedo, né? Então, 9 horas para mim é hora de dormir, porque o sono tem muito mais qualidade. Então, eu consigo dormir. Tem que ser psicólogo, viu? Eu tenho 8 horas. Mas olha só como é interessante. Não, isso eu aprendi, sabe com quem? Com o Nuno Cobra. Ele, 6 horas, ele morava num local que estava tudo apagado, era luz e vela, não tem televisão, 6 horas todo mundo conversando, não tem alimentação pesada. E aí eu consegui transformar a minha vida vivendo num sítio em Atibaia, no meio do mato, e fazer essa transição, porque minha vida nunca não foi assim como é hoje, né? Eu tive todo um trabalho. Mas olha que interessante, eu tenho isso aqui, ó. O Fernando estava falando, olha aqui, Fernando. Show! Está debaixo da minha mesa e aqui em casa eu tenho um paredão. Então, eu começo a estressar, ou eu vejo que eu estou perdendo o domínio, eu paro, tomo uma água, vou lá para fora, bato 10 minutos, 15 minutos de bola. Cara, parece que eu descarrego toda essa energia da pseudo-ansiedade e me recarrego novamente. Então, Sabe isso é como fantástico. É que eu chamo isso? Chamo Sim. fio terra. Você tem que ter o seu fio terra para descarregar. Pode Perfeito. ser o tênis, pode ser a leitura, pode ser um cinema, pode ser uma dança. Quer dizer, você tem que ter um fio terra para descarregar. Exatamente. E é o que a gente tem que ter e criar essas possibilidades. Então, a questão de exercícios, eu também, eu não consigo. Ou eu gosto de andar devagar, bem devagar. Ou então o que eu gosto é de correr. Então, eu não consigo caminhar. Aí o doutor Vitor Matsudo, que é meu amigo particular e que me acompanhou e me acompanha até hoje, o doutor Vitor fala, Tadeu, 120 passos por minuto. Eu falei, não, eu não consigo, eu vou correr. Não, eu vou correr então, eu prefiro correr. Aí eu não consigo 30, eu corro 20, 25, mas eu quero correr. Depois eu quero andar quase que parando, porque aí eu quero conversar, e aí eu ando muitas horas às vezes, né? Mas então é questão de prática do que te faz bem, que é aquilo que o doutor Nabil falou, é perfeito. O que te faz bem é aquilo que vai fazer e ser o melhor para você. Se você tiver essa concepção, pode ser o que for, é muito melhor do que o melhor possível, mas que não te faz bem ou não te agrada, você não vai estar suprido efetivamente com tudo aquilo que você poderia ter de melhor. Eu tenho a história do andar ou correr que eu falei para o doutor, é assim, porque eu já tentei correr várias vezes, porque eu sei do benefício da corrida, até para mim. Das vezes que eu tentei correr, já cheguei a atingir aquele estágio que a gente se sente que está flutuando, sabe? A endorfina. Exatamente, quando você já não se sente mais cansado, parece que você está numa sensação de euforia, é maravilhoso, né? Mas eu cheguei nesse estágio pouquíssimas vezes. E aí,
para conseguir passar por aquele primeiro estágio da corrida, né, aqueles 15 minutos, para mim é muito sacrificante, né? E eu acabo sempre desistindo. Mas como eu sempre pratiquei atividade física, né, enfim, as aulas que eu gosto de fazer, como vocês mesmos falam, eu acabei sempre deixando os outros exercícios que são mais legais para mim, né? Aulas de spinning, agora caminhada com um pouco de musculação e tal. Mas quem sabe eu volte a tentar, né, através da prática do hábito, a começar a correr novamente, trotando e tal, porque esse estágio é maravilhoso, né, gente? Quem corre, e quando a gente observa, como o Muito doutor gostoso. Fernando falou, é muito gostoso ver uma pessoa que está correndo, que ela não está cansada, ela já está, ela medita, né, durante a corrida, porque é maravilhoso, você Sim, consegue praticar a saúde é, e a quantidade de endorfina que a gente libera, não existe remédio do planeta que, né, que substitua, né, o exercício exatamente. físico. Se as pessoas soubessem, né? Os grandes momentos de meditação podem acontecer exatamente numa trotada ou numa caminhada, que as grandes ideias vão surgir aí. Exatamente. Gente, peraí, porque eu estou recebendo perguntas dos ouvintes, mas eu vou ver se a gente consegue fazer alguma outra pauta antes da gente passar para as perguntas dos ouvintes, tá bom? Vamos lá. Transformação emocional para alta performance. Já se passaram 8 anos, mas ninguém esquece a pane mental que a seleção brasileira viveu por alguns minutos e que se transformou no famoso 7-1 para a Alemanha. A pressão da semifinal em casa, com a torcida lotando os estádios, e a necessidade de vencer destruiu o emocional dos jogadores brasileiros. No entanto, atletas de alto rendimento estão habituados a essa cobrança e sabem que o fator psicológico é decisivo. Nós já chegamos a falar sobre esse 7-1 no começo do programa que aconteceu, mas a questão é aqui. Como a gente pode se preparar adequadamente para uma determinada situação, independente de ser essa pane que a gente teve aqui nessa ocasião do 7-1 aqui, 7 para a Alemanha, né, que a gente sofreu, mas esse preparo psicológico para um determinado evento, para uma determinada cirurgia, para um determinado, enfim, para a vida da gente, né, gente? Existe alguma fórmula, vamos dizer, alguma técnica que eu possa, antes de entrar numa situação de estresse, que eu sei que eu vou sofrer, absurda, eu possa praticar, doutora Débora? Vou começar com a doutora. Muito bem, com certeza, né? Nós sabemos hoje que o fator psicológico é o grande segredo para as vitórias, para a superação, né, dos atletas e do ser humano comum como nós, né? Tudo está dentro da nossa mente. Então, além dos músculos serem necessários, a mente precisa ser treinada. Essa é uma das especialidades do Dr. Tadeu, né? Um preparador da mente. Por quê? Hoje existem estatísticas que dizem que o desempenho, o alto desempenho de um atleta está ligado 20% à sua condição física e 80% à sua condição mental, à sua condição psicológica. Então, quando a gente fala do 7-1, eu vou um pouquinho antes, quando o Ronaldo Fenômeno teve um problema dentro do vestiário, que ele teve uma convulsão, e que toda a equipe brasileira ficou preocupada e nervosa. Ali houve uma desestabilização geral, porque ninguém esperava um fato que aconteceu extremo e o que poderia ser ali em diante. Nós perdemos o jogo e perdemos a Copa, isso foi numa final, né? Então todo mundo ficou desestabilizado. Se eles tivessem uma preparação mental para trabalhar a perda, para trabalhar os fatos que podem ocorrer como problemas durante o jogo, talvez eles estivessem numa situação de superação para que isso não tivesse atingido toda a equipe, né? Então, o trabalho de você procurar quais são as crenças, quais são as situações que podem fazer com que um atleta trave, porque a ansiedade ela é comum do ser humano. E a Sim. ansiedade em excesso é o grande problema. E um atleta, às vésperas de uma competição, ele fica extremamente ansioso. Então ele precisa fazer treinamentos. Existem vários. O Michael Phelps, ele fazia auto-hipnose, né, as visualizações antes das competições.
O Ayrton Senna, né? Ele falou do Nuno Cobra. O Ayrton Senna é um grande exemplo disso. Ele fazia visualizações, ele parava para poder se concentrar e ele visualizava toda a pista que ele ia correr e tudo que poderia acontecer para que ele mitigasse erros, mitigasse problemas durante a competição. Então ele se preparava mentalmente para tudo aquilo e ele se via sempre como campeão, sempre à frente de todos os outros. Então a gente precisa ter essa cultura. O nosso país ainda está se desenvolvendo nisso, né? E aí a gente pega um médico que é especialista em medicina esportiva, um cardiologista que é especialista também em medicina esportiva, um preparador mental de atletas. A gente está indo num caminho bom, né? Mas que ainda não chegou Ainda no... estamos engatinhando nessa parte, né, doutor Tadeu? E como a Exato. doutora Débora falou, no seu caso, os atletas que se beneficiam dessas técnicas hoje em dia, que o procuram, são muitos, né? Na verdade, o futebol, preparação mental, é algo muito novo, muito recente e algo que não existe efetivamente. Eu não vejo. Eu vejo com um trabalho extremamente inovador como pioneiro nesse processo. Então, eu estou aí há 1 ano e meio, 2 anos, efetivamente, buscando esse espaço no futebol. Mas veja que interessante, a prática deliberada é uma das principais ações que eu pratico com atletas de alta performance. Por quê? Um jogador de futebol, ele tem um número de decisões muito alto que ele tem que tomar durante uma partida. E ali não tem como acontecer a não ser no piloto automático. Então, quando a gente observa hoje o jogo de futebol atual e o jogo de futebol de 1990, 80, parece que o campo diminuiu. E é o mesmo campo. O fator é que a bola está mais leve, os jogadores estão mais rápidos, mais velozes, mais fortes, e tecnicamente eles se comparam. Então, o que está acontecendo, ontem numa entrevista, ele me disse, qual que é a sua expectativa dessa Copa do Mundo? Eu falei, surpresas. Eu tinha saído de um jogo, que foi uma surpresa, né? Arábia Saudita e Argentina, e hoje mais uma surpresa, Japão 2-1 na Alemanha. Por quê? Porque a diferença está no mental, como a doutora Débora falou, 80%, e ninguém está buscando efetivamente colocar isso em prática. Então, a prática deliberada, quando você exerce um trabalho em cima dela, você faz com que o atleta, de uma forma exaustiva, chegue num ponto, tanto no trabalho mental como no físico, que o seu corpo reconhece e fala, eu não quero mais passar por isso, eu vou fazer sempre que precisar. E isso torna as coisas simples. Então, eu digo o seguinte, um atleta de alta performance, tudo é simples para ele, porque ele praticou e aquilo vai existir. Então, hoje eu tenho algumas técnicas aonde o jogador precisa identificar, ter exercícios mentais para colocar aquilo em prática e fazer um trabalho de visualização com aquilo acontecendo. Então, é um processo, um encadeamento de ações, mas que precisa ser feito conjuntamente com o trabalho técnico, tático e depois o mental. Se isso existir, a possibilidade de não se perder gol como se perde hoje é absurdo. A gente vê a quantidade. Ontem, o México, na minha contagem, ele esteve no gol da Polônia mais de 30 vezes, chutando, só que ele chuta fora, ele cabeceia errado, e isso já é uma realidade. Então, os jogadores pensam que eles têm condições de cabecear, por exemplo, igual dos dois lados. Se tiver tudo parado, dá. Hoje, com a velocidade, não dá mais. Ele cabeceia melhor de um lado. E é isso que eles têm que estar atentos. E aí todo um conjunto tem que saber disso. Porque se isso existir dentro de um conjunto, todos identificar os seus perfis mentais, que a gente... Isso e essa técnica está na Europa, está em outros esportes, e eu estou tentando trazer agora o futebol. Essas técnicas de perfis mentais forem estabelecidas, e aí a gente perceber o quanto isso faz diferença, aí a gente vai conseguir um resultado muito maior na qualidade do resultado final, que para nós seria vitória. Mas do jeito que está tudo muito, muito igual. Como é que pode dizer no passado que a Alemanha sofreria uma derrota para o Japão? A Arábia Saudita venceria a Argentina. É porque o mental que está fazendo diferença, ninguém está colocando em primeira ordem
para conseguir atingir os seus E aqueles que objetivos. fizerem isso, meu doutor, vão levar a vantagem, obviamente, daqui por diante. Provavelmente. Né? E se fizerem isso imediatamente, as possibilidades serão muito grandes. Muito grandes. É isso mesmo. Gente, vamos fazer rapidamente as perguntas dos ouvintes, que nosso programa está quase acabando aqui. Vamos lá. Rodrigo Monteiro, do Facebook, perguntando para o doutor Nabil. Em que medida uma partida de futebol jogada sob forte sol em pleno verão pode afetar o desempenho de um atleta, inclusive no seu coração, doutor Nabil? Pode causar desidratação. E é por isso que o Solera está dizendo que a própria CBF, hoje, ela tenta controlar a temperatura ambiente, a umidade do ambiente e com as paradas obrigatórias, que realmente o desgaste é terrível e pode causar problemas cardiovasculares, realmente. Então, tem que ter essas paradas já citadas pelo Dr. Solera, no tempo de calor, que nós estamos num país que a temperatura de verão aqui é 30 graus, no mínimo, por aí. E lá no Catar, o ar-condicionado lá, inclusive, precisa pôr blusa dentro do campo, de tão frio que está lá o negócio. A minha filha é do comitê organizador da Copa lá no Catar, está lá, e que eles usam blusa. Então, esse risco o jogador não vai ter lá, né, na quadra. Como o doutor falou, na hora que ele sair de lá, que ele vai ter que tomar cuidado, né? E olha, é isso mesmo. Nós estamos no inverno deles lá, hein? O inverno deles é 30 de dia, 25 à noite. Então, mas esse risco eles não vão correr, viu, Rodrigo? O Rodrigo Monteiro que fez a questão, porque eles estão bem. O problema não é esse, o problema é quando mais o estresse e outros, né, são outros fatores, né, gente? Vamos lá, Lúcia Coutinho, do Instagram, para Débora. A hipnose pode melhorar a performance de um atleta? Acho que já respondeu também, doutor. Eu acho que eu já respondi quando eu falei agora um pouco antes. Pode? É o treinamento da mente, é você conseguir ter hábitos, formar novos hábitos, formar hábitos de pensamento e desenvolvimento mental, para que você consiga alcançar sempre essa alta performance. Tá aí. O Jaime do Jardim Monfilholi, que é sempre o nosso convidado aqui especial do programa, para o Dr. Fernando Solera. Por curiosidade futebolística, mesmo com um problema ortopédico de pernas arqueadas, como o saudoso Garrincha, como o saudoso Garrincha conseguiu ser um jogador acima da média? A pergunta é essa. Bom, isso é bem interessante, né? O Garrincha, ele tinha uma perna que a gente chama de desvio valgo, que é para fora, né? E uma perna com desvio varo. Então, ele tinha um centro de equilíbrio totalmente fora do esperado. Então, quando ele estava numa posição que o zagueiro imaginava que ele estava parado, ele já estava saindo com a bola. Então, ele era valgo e varo, né? Perna direita valga e a esquerda vara. Então, ele interessante. Bem interessante. Então, ele já era um cara que já estava saindo com a bola e as pessoas ainda achavam que ele estava parado. Então, ele tinha realmente uma grande vantagem por uma alteração anatômica, digamos assim, viu, Sônia? Mas essa alteração anatômica não causava dores diferenciadas para ele? Sim, claro. O Garrincha fez dezenas de infiltrações em joelho. Aliás, todas as palestras que a gente fala, na Bio, todo mundo, Tadeu, enfim, fala sobre o risco da infiltração. A gente lembra do joelho do Garrincha, né? Que era um joelho muito problemático. Né? Vamos lá. Adriano Braga, do YouTube, para o doutor Tadeu. Na sua opinião, a surpreendente derrota da Argentina ontem teve como principal motivo o fator emocional? Sim, eu analisando o jogo todo, porque inclusive nós tivemos a oportunidade de assistir, né? O jogo da Argentina, eles começaram com uma bala emocional, e acredito eu, porque a estrutura emocional de atleta de futebol é de regular para ruim. Eles não têm um equilíbrio emocional adequado que deveria ter para o nível de futebol que eles estão envolvidos, né? Principalmente numa Copa do Mundo, e a perda excessiva de gols no início do jogo, ali na minha visão,
por também uma deficiência de inteligência espacial dos atletas, eles não se dão conta e não treinam isso. Então, a questão de impedimento é treinável, e isso ele precisa. Mas aí é uma novidade hoje no futebol, entender que os hemisférios, quando são utilizados, o canhoto tem ele usa de uma forma, o destro usa de outra. Então, isso tudo está vindo à tona para ser trabalhado, porque está fazendo diferença. Então, nós estamos pegando hoje os times do Brasil, muitos canhotos. Por quê? O canhoto usa melhor a sua forma de pensar e lidar com o emocional. Então, nós estamos pegando times com 4, 5, 6. Outro dia tinha um time com 7 canhotos em campo. E as pessoas não se percebem. E aí você vê, o grande gênio é o Messi, e muito centrado nele, parece que ele não estava bem fisicamente, e toda a estrutura emocional do time, apesar de ter virado com 1-0, eles foram abatidos, porque a questão emocional do outro lado favoreceu. Sabe aquela coisa? Eu não sei se vocês viram um lance depois do gol, do segundo gol, um zagueiro, eu não consegui identificar qual, mas ele chegou no Messi chamando a atenção pela postura dos argentinos e chamou a atenção dele, como se ele estivesse sendo ofendido, sabe? Por tudo que eles passaram. O senegalês, ele está nos jornais hoje, o que ele falou para o Messi. Todo esse conjunto. Gente, infelizmente, nós temos apenas mais um minutinho apenas. Doutor Nabil, suas últimas considerações, por gentileza. Eu acho o seguinte, amanhã nos Jogos do Brasil, amanhã e nos outros Jogos, não se deixe levar só pela emoção. Se prepare, se você tem condições, tenha gente do seu lado, cuide-se, não abuse do churrasco e da cerveja, quer dizer, também, se comer demais vai dar problema, então vamos tentar maneirar. E Obrigada, chegar na doutor. final para festejar. Vamos lá, doutor Fernando. Muito obrigada, doutor. Sônia, queria agradecer muito ao convite e a honra de poder participar com essa mesa espetacular. E é isso que o Nabil falou, vamos torcer bastante, beber menos, cada vez menos e praticar muito esporte. Muito obrigada, doutor. Doutora Débora, por gentileza. Oi, também agradeço a participação, fiquei muito honrada com o convite, e que as pessoas tenham um pouco de visão à frente, de pensar que a saúde mental ela é preponderante para a saúde do corpo. Então, mente sana, corpo sano, né? E que a gente não pode descuidar disso. Então, tomar cuidado com a emoção exagerada, com o uso exagerado de álcool, né? E fazer que isso seja um momento bacana, um momento de alegria, de convívio, de troca entre amigos, entre a família. Obrigada, doutora. Obrigada. Doutor Tadeu, sua última consideração, por gentileza. Eu quero replicar a palavra dos três. Eu estou realmente muito honrado de estar ao lado de um grande mestre, doutor Nabil, Fernando, doutora Débora, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, e eu espero eu sou uma pessoa muito otimista, né? E agora eu vou falar como torcedor. Cara, eu quero ver o Brasil feliz, quero ver o povo feliz, animado, que a gente vem só de bombardeios e que todos possam aproveitar da melhor maneira possível. A mente realmente, quando ela está polarizada, principalmente com momentos de felicidade, tudo fica mais fácil e melhor. Com certeza. Muito obrigada a todos vocês. Um grande prazer para mim apresentar esse programa com esse time maravilhoso aqui. Com certeza foi gol. Foi um gol sem estresse, todo mundo aqui foi vencedor. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a Abicom na realização desse programa de hoje, na técnica da UTV Sérgio Oliveira, apresentação Sônia Presta, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a minha querida amiga, e direção geral Fausto Camunho, um grande beijo, Fausto. Direção geral da UTV Alberto Luchetti, do outro lado você, espectador, internauta, e a razão da nossa presença aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada.